Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra, professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu conheço há relativamente pouco tempo, conheci como atriz numa peça interessante, e talvez a gente possa tratar um pouco disso também, com uma colega que é a Cristina Leifert. E eu vou conversar então com Cris Veiga. Eu suponho que deva ser Cristina Veiga, mas como ela me mandou dizer que era Cris Veiga, eu então a chamo Né? É de Cris Veiga. Cristiane Veiga. Pois é, Cristiane Veiga, Cristiane Cris Veiga, e que é professora, terapeuta transpessoal e holística, a gente pode conversar um pouco sobre isso, e atriz. Então, Cris é uma pessoa, vocês vão ver, especial no modo de encarar a vida, e eu vou começar perguntando a você, Cris, quem é Cris Veiga? Ô, perguntinha. Hum, assim, é uma imagem que eu acho que me representa bastante. Eu acho que eu sou um canteiro de obras, um canteiro de obras. Sempre em transformação, coisas novas surgem, coisas que já não fazem mais sentido, são retiradas, tem manutenção. Tem reforma, tem uma estética melhor, enfim, acho que o canteiro de obras, acho que me representa. Eu acho que é uma boa metáfora para representar uma pessoa, um canteiro de obras. Agora, deve ser um canteiro de obras muito especial, né? Mas você, né, disse que você é professora. Você ensinou em que nível, que trabalho você fez como professora? Pois é. Era uma coisa que eu não queria de jeito nenhum. Minha mãe queria que eu fizesse magistério. Eu disse: Não, não vou fazer. Eu detesto ser professora, eu não quero. Por que que você detesta? Porque sofre, eu vejo você sofrendo, eu não quero. Aí fui fazer o científico, segundo grau, porque eu queria fazer teatro, né? Ainda que eu tivesse prestado outros vestibulares e tal. Mas o acaso, o destino, sabe Deus o quê? A boca das mães, que tem um poder inacreditável. E um livro caiu no meu colo, me empurraram para a sala de aula e disse: Vai dar aula. Tu tem aí 2 meses para dar aula. Eu disse: Mas eu nunca fui, não quero saber, vai. E aí foi. Eu disse: Gente, o que é isso? 1 mês para poder estudar e tal, 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 tal. Tá bom. E gostei do negócio. Aí começaram a me chamar para fazer outros trabalhos. Depois, eu era funcionária da Universidade de Feira de Santana, passei no concurso em 89, iniciei os trabalhos em janeiro de 90 e prestei vestibular em dezembro de 90 para teatro e com a partir de teste de aptidão, né? E em janeiro eu fiz o vestibular propriamente dito. Passei, e aí a luta de sair da Universidade de Feira para vir para Salvador. Quando eu vim para a Fundação Cultural do Estado da Bahia. E lá me colocaram como monitora de uma professora. Daí eu fui subindo para a segunda professora, e depois eu fiquei como professora de teatro, de dança-teatro. Aos poucos, eu comecei também a trabalhar como professora de oratória, que surgiu também. A professora sempre veio, eu nunca fui atrás dela, ela que veio. Tive a oportunidade de ser professora substituta na escola de teatro, passei na seleção, e uma ONG que dava aula tinha um curso de nível técnico em Feira de Santana, me contratou também. Fui para lá, então as oportunidades foram chegando e em 2023 e 2024 eu estava como instrutora de oratória no Senac, Casa do Comércio. Então, assim, fazendo uma síntese
que é sempre muito difícil para mim sintetizar, Uhum. mas é mais ou menos isso, a trajetória. E a entrada para a terapia, no sentido de se tornar terapeuta holística? E eh, eu sempre paquerei a psicologia. Essa é a verdade. Eu achava muito intrigante como as pessoas eram tão diferentes e relativamente tão parecidas. Eu ficava assim, gente. Aí nos livros que eu lia, quando comecei a ler, comecei a entender melhor as coisas, as relações que apareciam no livro, e depois, acho que com uns 16, 17 anos, uma amiga minha começou a trabalhar numa distribuidora de livros e falou: Ah, tem uns livros que é a sua cara, dos assuntos que você gosta. Aí eu olhei lá, um Freud, Freud, ó, coisa interessante. Não sei o que, não sei o que lá, história da psicologia. História da psicologia. Aí não aguentei, comprei, até livro de psiquiatria eu comprei. Você tem ideia? Entendi alguma coisa? Nada. Eu mal entendia de mim mesma, da vida, o que estava acontecendo à minha volta. Com 16 anos, a rebeldia da adolescência estava plena em mim. Aí, lá vou eu. Mas eu lia, volta e meia, de certos anos em certos anos, eu voltava a ler aqueles livros. Aí conheci uma pessoa, procurava saber, perguntava e tal, eu sempre fui muito comunicativa. E adoro conhecimento novo. Então, quando eu tinha oportunidade, eu começava. Assim foi a minha curiosidade pela psicologia. Depois, eu pensei, vou fazer vestibular, faço para psicologia, faço para dança, faço para teatro. Eu disse, espera, aí, meu sonho sempre foi ser atriz. Desde que eu me entendo por gente, na primeira célula pensante, eu me entendo como atriz. Depois que eu vi Bibi Ferreira, então, atriz. E no teatro eu posso ter um certo conhecimento da psicologia e posso também trabalhar com a dança. O teatro é mais completo, é pleno e é meu sonho. Vamos lá. Aí não fiz psicologia. Quando terminei o teatro, eu disse, acho que eu vou fazer psicologia. Aí veio letras, porque eu pensei em fazer mestrado em dramaturgia. Enfim, quando foi, em 2016, eu navegando pela internet, descobri um grupo chamado Grupo Ômega, que dava um curso de formação em terapeuta transpessoal e holística. Ah, beleza, vou procurar saber. Ave Maria, para mim era caríssimo na época, que foi uma fase meio difícil para mim. Minha avó ficou doente, meu pai ficou doente, aí estava trazendo meu pai para cá, para ficar em home care em minha casa, porque minha mãe estava tomando conta. Foi um período danadinho. Minha mãe estava tomando conta de minha avó, que estava no hospital, minha irmã com a gravidez de risco. Eu disse: foi uma tempestade, a tempestade revolvendo a família. Aí eu olhei assim, e disse: poxa, todas as vezes que eu investi, eu não tinha dinheiro. E o dinheiro veio, e eu paguei. E é uma coisa que eu quero muito, porque Arildo foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Foi um Período dele. mestre, Arildo Uhum. Deda, um mestre para mim, verdadeiramente. Foi o professor. Eu sou atriz hoje porque eu passei pelas mãos carinhosas, firmes e sábias de Arildo. E aí, o que foi que aconteceu? Um dia lá, dando aula, ele falou: quando o teatro não servir para nada, serve para o autoconhecimento. Deu um clique na cabeça. Autoconhecimento, percepção do eu, observar, trabalhar, gerenciar as emoções, me conhecer. Então, cada personagem que eu faço passa por mim. Eu sou um filtro. Aí comecei a endoidar, né? Eu disse, caramba, peraí. E aí fui vendo as possibilidades do teatro me possibilitar um mergulho, né? E depois o pessoal começava a falar as coisas para mim, eu sempre era aquela pessoa da escuta, e as pessoas falavam de tudo para mim, coisas que eu disse, gente, mas nem me conhece, já está abrindo a vida assim, ok, que responsa. Tudo isso se juntou e a oportunidade surgiu quando eu conheci o Grupo Ômega, e aí eu me inscrevi. Fiz o curso, a
a pós-graduação, a especialização, em paralelo com a formação. Aí fiz o estágio e tudo, e vi que era aquilo. No meio do curso, eu achava interessante que os colegas diziam: não, porque eu sou reikiana, eu faço não sei o quê, eu faço isso, faço aquilo, e eu lá, eu sou atriz. O pessoal olhando assim: uma atriz? Como assim? Ué, gente, eu sou atriz. Você é reikiana? Não. Você não, não. Você faz não. Holística, nada de holística. Não faço a menor ideia por onde é que vai. Vou saber agora. E no meio do caminho foi surgindo a oportunidade de fazer o curso de Reiki. A minha mestra é a Andrea Paula. E veio a oportunidade, dentro mesmo do curso, de trabalhar o tarô pela perspectiva dos arquétipos junguianos. Caraca! E aí foi abrindo, né, a mente e tal. Eu já fazia, interessante que eu fazia dança terapia como a facilitadora, que foi Maria Schiller que disse para mim, olha, vai trabalhar o corpo no teatro terapia? Eu, beleza. Depois ela disse, por que não dança terapia? Você trabalha com dança a vida toda. Tá. Você tem um mês, é interessante que tudo assim, você tem um mês, entendeu? Dança terapia seria a mesma coisa de biodança? Não, é Não. interessante isso, porque a biodança, ela parte do princípio de, de uma certa naturalidade corporal. Então, os movimentos que são naturais ao ser humano, mais fluidos, que a vida flua através desses movimentos. Normalmente tem uma busca harmônica, de passa pelo autoconhecimento também, as sensações que são ativadas, aí lá algumas coisas, eu não sou especialista de biodança, eu sou apenas curiosa, e tem coisas que se parecem nessa questão de usar o movimento corporal, é o movimento da pessoa, mas também tem movimentos impostos, no caso da dança terapia, e eu fiz uma pesquisa, eu não sou formada em dança terapia pelo Maria Fuchs, foi quem criou esse nome, foi quem criou o método, Maria Fuchs, argentina, dançarina, e mas eu li acho que quase todos os livros dela, acho que faltou um livro eu ler, para saber o que era dança-terapia pela perspectiva da Maria Fuchs. Depois eu comecei a olhar, não, mas eu quero trabalhar aqueles arquétipos, arquétipos sempre ficam na minha cabeça, os arquétipos junguianos, a persona, a sombra. E eu queria misturar um pouco também com a questão do tarô, mas não pelo arquétipo exato do tarô, o louco, o imperador, não. É uma questão de a força, o medo, hum, a pessoa ideal. Quem é? Quem é o homem ideal para Neri? E a mulher ideal? Então, de certa forma, o ânimos e a ânima está passando por aí também. E, ao mesmo tempo, a gente vê que como é que a pessoa se relaciona com o outro, semelhante ou diferente no sentido genético. E eu era acompanhada por uma psicóloga junguiana. E ela falou para mim, olha, tudo bem, é a terceira turma que a gente abre, eu sendo a psicóloga e você a técnica de dança. Próxima turma, você já vai estar como terapeuta. Aí eu disse, mas eu não quero fazer faculdade de psicologia. Não precisa, não. Aí você vai procurar um lugar que você possa fazer a formação em terapeuta. Existe terapeuta transpessoal, minha mãe é formada, que é Maria Schiller, é formada pelo Grupo Ômega. Aí eu fui, pesquisei, tal, encontrei o Grupo Ômega, vi o preço, tudo que eu te falei, e eu resolvi encarar isso. E é assim, Lilian Schiller foi minha madrinha, nesse sentido de me cobrar uma formação para que eu não ficasse dependendo de um outro profissional e ficar livre para assumir inteiramente a minha criação e tal. Colaborou muito com as correções que precisavam ser feitas, mas foi mais ou menos assim. E aí, uma vez que eu entrei no Ômega, comecei a estudar, me apaixonei.
uhum. Redescobri o Freud, foi uma coisa bem interessante, porque eu começava a torcer o nariz para o Freud, normal, né? Quem vai fazendo terapia transpessoal, outras terapias, acaba torcendo. Torceu por quê? Porque não conhece o rapaz. Aí eu chamo de vovô. Vovô Freud, papai Jung, e aí vem os outros irmãozinhos. O É Cris, assim. de modo assim breve, qual é o centro da terapia transpessoal? Se eu Hum, penso na psicanálise, eu digo o centro da psicanálise é a investigação do inconsciente. E na uhum. transpessoal, qual é o centro? A transpessoal, ela, pela própria natureza, e além do pessoal, tem uma questão de ver o humano como ser integral. A visão do holus, holística, transpessoal, tem essa questão de ver os níveis possíveis e que esses níveis sejam estudados em paralelo e não separadamente. E o que vai além? Então, nós temos a incorporação, a integração da espiritualidade nesse sentido. Acho que a grande diferença seria esse nível da espiritualidade ser tão concreto quanto o nível consciente, inconsciente, é uma esfera, o físico, o mental, o, o, o espiritual. Então, é ver dessa esfera física, além do que do que os olhos podem ver, do que já foi feito. Então, ela nasce do ninho de Jung. Jung foi quem deu essa abertura, por isso que eu chamo papai, vovô Freud, porque sem ele nada disso existiria. E descobri técnicas maravilhosas. Então, foi uma ótima descoberta, a integração do vovô, vovô Freud, papai Jung, que foi estudando I Ching, foi estudando astrologia, tarô, mandalas. A arte-terapia vem também dessa perspectiva, né? Nasce dessas pesquisas do Jung. E a transpessoal foi esse momento dessa percepção, movimento até histórico, social, a mentalidade, o Radgast da época, né? E você fica assim, poxa, está acontecendo isso, isso, aí as pessoas foram abrindo para outras perspectivas, outras percepções, e é desse lugar que nasce a transpessoal. Eu diria que é ver o ser humano além do humano, Uhum. essa, E essa isso, perspectiva. certamente, é, você disse que é uma pessoa em construção, né? Você disse que eu sou né, uma Canteiro de obra. obras. Então, eu imagino que você reuniu todas essas experiências em cada campo, experiências de sua vida, em cada campo que você atuou, em particular o teatro. E eu lhe conheci, eu lhe vi pela primeira vez numa peça, essa Canto para Minha Mãe, em que você estava fazendo uma peça Atrizes. e era uma peça em construção, né? Vocês estavam no teatro, Uhum. no espaço, e vocês inventavam coisas, eu achei interessantíssimo, vocês inventavam coisas. Então, surpreendia quem estava por perto, porque vocês não sabiam o que ia dar aquilo, e nós também não sabíamos, e nós pensávamos que era um script já preparado, mas não era, era uma construção. E numa segunda vez que eu lhe vi nesse trabalho, você anunciou que tinha sido acometido de um câncer. E disse isso à plateia, coisa que, de um modo geral, as pessoas não dizem. E isso Uhum. marcou a minha cabeça, porque eu trabalhei muitos anos como estudante de medicina no Hospital Aristides Maltês. E eu sempre me interessei pelo sofrimento, pela dor. Eu nunca me interessei pela doença, mas pelos doentes. Aí você anuncia, ó, eu fui acometida por um câncer e nos outros momentos você falou sobre isso. De que modo a terapia transpessoal, o teatro, ter sido professora, eles sustentaram nesse diagnóstico e nessa doença que é tão difícil para muita gente e que
Eu soube recentemente que vai haver um filme, vai ser lançado um filme nesse final de março sobre o câncer de mama, uma mulher que tem câncer de mama vive uma história. Tem Kübler-Ross, que primeira vez que falou, uma pessoa falou sobre as etapas da morte. Agora nós temos aí a Ana Cláudia Quintana Arantes escrevendo coisas muito interessantes. Como é que você vê tudo isso a partir da sua própria experiência como alguém que foi diagnosticada com câncer, Cris? Eu posso dizer assim, primeira coisa, desde que eu me formei, antes eu não tinha essa percepção. O teatro sempre me salva, sempre me salvou. E eu posso dizer com segurança, ele sempre me salvará. Me salvou nos momentos mais difíceis financeiramente, me salvou em momentos difíceis familiares e pessoais. É, eu acredito em reencarnação, vou fazer uma pequena digressão, eu acredito em reencarnação e, de repente, quando Arildo falou aquela frase, quando o teatro não servir para mais nada, serve para o autoconhecimento, eu comecei a olhar minhas personagens de maneira diferente. E aí, o julgamento que existe, porque somos pessoas e a gente julga, né? É natural julgar, tirar a palavra julgar para analisar. E aí eu comecei a analisar meus personagens como uma pessoa que eu estava conhecendo, como alguém, fosse uma cadeira, muito bem. Essa cadeira é um símbolo, então é um ser humano. No final das contas, sempre estaremos falando sobre o ser humano. E aí, não quero ser essa pessoa. Não, não, eu preciso trabalhar para não ser desse jeito. E, e a grande dádiva que é ser atriz, os atores, na minha perspectiva, é quantas vidas a gente vive. Na reencarnação, agora, nesse momento, eu sou Cristiane Veiga, beleza. Mas Cristiane Veiga teve a dádiva de poder fazer tais pessoas. É como se eu tivesse a oportunidade de me reencarnar naquele momento como Reda Gabler, experimentar o ser Reda Gabler, a partir desse núcleo que sou eu. Aí, Cassandra, Lady Macbeth e as 300 outras que eu já fiz, é uma dádiva. Então, como você experimenta ser outras pessoas, e esse aprendizado, gente, não tem preço, não tem preço. A cada personagem e a cada contracena, a cada direção, era uma experiência nova, era uma vida nova naquele momento. A professora me ensinou a ter paciência, respeito pela outra pessoa, e nisso eu tive uma mestra também, que foi Cleise Mendes. Eu vi Cleise calar o riso de uma turma inteira, porque um colega falou uma coisa que a turma julgou ser, vamos dizer, idiota, tá? Que isso? KKKKK, a turma toda rindo, não, faz sentido. E eu digo assim, ela salvou o colega. Ela arranjou caminhos rapidamente para dizer que, em parte, ele estava correto. Que ela não podia dizer que ele estava certo, porque realmente, completamente não estava. Mas existia um caminho que podia levar a gente a um exercício mental, de análise e tal. Aí a gente, pô, cara, como foi que você viu isso? Então, eu queria ser a professora que ela foi naquele momento. Aí eu tomei para mim, eu quero ser essa professora. Professora que respeita o outro, que eu falei salvar, mas não era essa a visão, de poder mostrar aos outros que a gente não pode julgar o colega, que todas as pessoas têm um ponto de vista que é único, como a impressão digital,
A sua visão de mundo é única. Eu não vou jamais conseguir ver, nem que fossem colocados assim, eletrodos na cabeça, eu não ia conseguir ver pela perspectiva de Nery, porque ainda assim eu estaria vendo pela minha perspectiva. O que Nery passou, se fosse possível, perceber através de eletrodos, ou fosse telepatia, eu iria ver pela minha perspectiva. Então, existem outros, como a impressão digital, como a voz, como a íris. Você é único, mesmo que pertença a um grupo, uma tribo, ou seja lá como chamem, cada um é único. Então, não existe. Existem semelhantes, mas não existem iguais, porque todos nós somos diferentes. Aí isso veio. E, por fim, a terapia transpessoal me fez me enxergar além do que sou, eu achava que eu era. Então, das várias possibilidades, e aí todo mundo se conjuga juntinho, das várias possibilidades e como encarar o mundo, como me colocar no mundo, como eu quero me colocar no mundo. E aí eu corria, entre aspas, para trabalhar. Então, se eu quero ser essa pessoa, eu preciso ter paciência, ok? O tema é paciência. Como é que eu tenho paciência? Ai, a vida joga várias coisas que te deixam impacientes. Ai, eu queria tanto ter paciência. Não peça. Se você não está preparado para enfrentar o caminho das pedras pontiagudas, não peça, porque o universo, a força cósmica, Deus, como chame, vai te jogar em um caminho onde você vai aprender na adversidade a ter paciência. E aí, por aí o resto. Então, poxa, eu queria ter sabedoria. Ah, essa daí é difícil. Essa aí é danada. E é construída por conta gota, né? Que evapora, e aí você volta. Enfim, e a gente termina sem ter a tal da sabedoria, porque como eu falei, um canteiro de obras não tem um resultado conclusivo, né? Uma obra finalizada. Eis a obra, né? Sempre em construção. Como eu acredito em reencarnação, então é só a vida. E aí a morte é um ritual de passagem para outra experiência da vida, que é única, contínua. E essa visão que eu trago da espiritualidade, que eu descobri no espiritismo, embora eu não tenha religião, me chamo ecumênica, então eu frequento o espiritismo, frequento a Umbanda, o Candomblé, já frequentei algumas igrejas protestantes e tal, para conhecer mesmo. Minha mãe disse, ó, Cristiane vai escolher a religião que ela quiser. E daí eu descobri que eu não quero religião nenhuma, mas eu quero os conhecimentos que possam trabalhar Cristiane, para que Cristiane possa ser uma pessoa que evolua passo a passo, melhorada. Esse projeto que eu coloquei para mim mesma, eu quero ser uma pessoa assim. E aí eu estou caminhando para chegar a esse caminho, porque eu sei que não vai ter fim. Então, os três me colocaram num aprendizado muito grande de toda vez quando eu olho para alguém, Cristiane, não olhe pelo seu olhar, calma. Veja, enxergue o que a pessoa está dizendo. Então, as experiências do mundo foram chegando a mim, e até esse momento do câncer, como é mais um desafio que a vida me impõe. Por quê? Para quê? Eu descobri como mastologista. Olha, já conheço o seu tipo, viu, bonita? Você vai procurar pesquisar por que que você teve câncer. Se foi o que você comeu, se foi hereditário, não pesquise. Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém tem uma resposta. Por que você, com alimentação saudável, sempre fazendo exercício a vida toda, mesmo que tenha o hereditário, não é tão grande, é só 5%, e não busque o porquê. Aí me veio terapia transpessoal. Busque o para quê. Para que você está com câncer nesse momento? O que que esse câncer, essa doença e o tratamento vão possibilitar para a sua evolução? E aí foi que me deu também firmeza, força para seguir.
Embora no segundo ciclo eu quase jogo a toalha, porque só quem faz é que sabe o que uma quimioterapia faz. As pessoas acham que aquela cara, cabeça raspada, olheiras, sem pelo no rosto, no corpo, que ali é a cara do câncer. Não, a cara do câncer é essa, que a gente vê as pessoas cabeludas, lindas, maravilhosas, dançando e tal. A cara do câncer é esse, qualquer um. Agora, a cara da quimioterapia, aí sim, é a cabeça raspada, sem pelos, né? Olheiras e tal, que a gente não dorme, te acorda o tempo todo com os sintomas do tratamento. E me deu um lastro muito grande para enfrentar esse momento. Muitas mulheres morreram por conta do câncer de mama. Eu tive uma amiga maravilhosa que morreu por teimosia, eu posso dizer isso, porque ela se recusou a fazer a terapia, e é muito importante, gente. É muito importante fazer a terapia. Na linha que você achar que conversa bem com você. E todas as linhas são necessárias, todas as linhas são importantes. Conversa com você nesse momento, porque nesse momento pode ser a psicanálise. Eu, por exemplo, faço terapia com a psicanalista. E olhe que eu fui buscar transpessoal. Seria lógico você buscar uma transpessoal? Já fiz também. Já fiz terapia com junguiano também. Mas encontrei na psicanálise, especificamente nessa profissional, que é aí que está a diferença também, esse suporte. Minha amiga não quis, que ela começou a chorar e aí ela não queria mais chorar. Só que é o tipo da doença que lhe coloca de frente com as dores, com todas as dores. A dor física, a dor mental, porque em vários momentos eu não conseguia entender o que as pessoas estavam dizendo, que a química influenciava no meu raciocínio, na memória. Então, é uma Cristiane totalmente desconhecida. Eu entrei como eu entrava nas peças para fazer os personagens. Quem é você? E aí eu olhava para mim, eu não me reconheço. Daí várias frases, esse corpo não me pertence, eu não conheço esse corpo. é, e aí, bom, o que eu sabia era que só tinha uma escolha. E para mim, assim, radical, só tem uma escolha: continuar vivendo, lutar pela vida. Ponto. Nunca tive medo da morte, tinha medo de como eu morreria. Mas Hum. também não adianta ter esse medo, no final das contas, vai ser o que vai ser. Porque a gente não sabe aonde vai chegar um trem que a gente está pegando e não sabe qual é a estação que você vai saltar. Você imagina que não vai saltar naquela determinada, mas também pode ser que salte naquela que você acha que não vai saltar. Então, é um desconhecido total. E a segurança é que eu tinha recursos internos, eu comecei a trabalhar com os recursos que eu já tinha, com reiki, com aromaterapia. Eu tinha amigas, muito mais próximas nesse momento, foram as amigas que eu fiz no curso de práticas corporais integrativas, uma especialização da Escola Baiana de Medicina, que eu não pude concluir porque estava ainda em tratamento de câncer. Aí o lindo do meu coordenador disse: Cris, depois que tudo isso passar, você volta e conclui. Aí eu, tá. Aí, o ano passado, em janeiro, veio o novo diagnóstico de câncer. Lá vou eu, quimioterapia de novo, papapá. Aí, essa segunda vez foi que me tirou o chão. Eu achei que eu tinha perdido, entendeu? Que eu fiquei boa lá na outra. Aí, gente, como assim? E aí, o que da outra vez eu não chorei, a médica ficou: que horas você vai reagir? Que eu fiquei lá, ela disse tudo, tá, 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 eu, aham, certo. E respirando e mantendo o equilíbrio. Sem desespero, porque o desespero vai fazer você não compreender o que está sendo dito. Eu já sabia que era câncer, não sabia o quão grave era. Aí foi o pior que existe, o mais agressivo, tal, tal, tal. Aí eu olhava para ela, aham, certo. E
que a gente vai fazer? Em compensação, é o que responde rapidíssimo à quimioterapia. Ah, eu estava esperando que horas você reagir, porque não é possível. Toda chora. Eu disse, não, não ia chorar jamais. Porque eu já sabia que era. E não estava com medo, juro por Deus, não estava com medo. Mas essa segunda etapa, aí bateu, bateu. E eu tive que buscar muito mais fortemente o apoio, os apoios, né, dos amigos, dos colegas, graças que eu encontrei, da minha companheira linda, maravilhosa, que sem ela eu não estaria aqui. E os recursos internos também. E eu já tinha mais conhecimento, porque é aquela coisa, você gosta do que você faz, aí você vai pesquisando mais ainda, se aprofundando mais, descobrindo outras coisas. Então, eu consegui encontrar um eixo, mas foi mais desafiador no ano passado do que em 2020, porque eu tive uma virose que foi muito complicada, que me levou a ser internada na UTI, quase que eu dizia tchau, tchau, mas eu estava lá firme. Se eu tivesse a dizer tchau, tchau, eu vou dizer, mas eu quero continuar viva, vamos lá. E na mesa, na cama lá e tal, não, eu vou vencer, eu vou vencer, vou vencer. Já tenho a possibilidade de morrer, tudo bem, ok, que seja, mas eu vou viver, eu vou viver. Então, tudo isso me faz, me dá força para poder seguir e acreditar na vida. Porque a vida, até o último segundo da vida você está aprendendo. Até o último segundo da vida você tem que viver aquilo. E o grande aprendizado do câncer foi que tudo que a gente Ah, meu Deus, as contas para poder pagar. Claro que a gente tem responsabilidades. Mas eu não vou perder meu tempo com coisas que são tão fúteis, sabe? Tão insignificantes. É como fala a Matrix, né? Tem coisas que pertencem à Matrix. O que é importante realmente, o que tem realmente significado, a gente está cada dia mais se distanciando. Então, o câncer me resgatou, me trouxe de volta à vida. Incrível, né? Assim, falar assim. Mas me trouxe de volta à vida, porque as coisas que eu gostava que eu deixei de fazer, e o teatro foi uma delas, e o acaso, o destino, o imã que se atrai, a gente atrai a energia que é semelhante, é encontro Leifert, né? E lá vem atrizes. Então, tudo isso eu devo à professora, à atriz e à terapeuta, de não perder o chão, sabe? Poder reconectar-me. Isso foi muito, muito, muito importante. Senão ele ganhava, o câncer ganhava de mim. Uhum. Eu achei interessante que você respondeu por antecipação uma questão, claro, que eu ia lhe fazer, que era se você tinha ou tem medo da morte. Você disse, não tenho medo da morte. Já me fez lembrar que a Hum. Fernanda Montenegro, perguntaram a ela, numa dessas entrevistas, se ela tinha medo da morte. Ela respondeu, não, eu tenho saudade do que não vou poder fazer. Eu achei Ah, isso, interessantíssimo. lindo. Saudade. Não tenho medo da morte, disse ela. Tenho saudade do que eu não vou poder fazer. Que, aliás, dizem que Saramago, também perguntado, respondeu mais ou menos assim: Você tem medo da morte? Ele diz: Não, eu tenho uma saudade antecipada. Então, eu acho que isso é interessante e você respondeu: Não tenho medo da morte. Por outro lado, eu fiquei preso na sua definição de que você é uma construção inacabada e eu pensei assim: o câncer deve ser uma parede construída no lugar errado. E a quimioterapia tem que ser um trabalho de tirar essa parede daí, porque ela está no lugar errado, e verificar se a construção se sustenta sem essa parede no lugar errado. Então, eu fiquei Perfeito. preso por Lindo. aí. Não sei o que você pensa, o que você pensa disso. Mas você também me fez pensar no verbo esperançar, quando você diz o câncer e a ameaça de morte ressignifica a minha vida e deveria ressignificar a vida de todo mundo, né? Quer dizer, diante da morte, eu sustento a vida, sustento mais a vida. Eu acho que isso que você diz é interessantíssimo. Esse verbo esperançar faz sentido para você?
Faz, Hum, faz. Porque quando a gente se desconecta com essa esperança, o que dá sustentação para o amanhã, para o depois? Ah, essas coisas não acontecem comigo. Então, cadê o significado, o sentido da vida, o propósito, os vários termos que se usa? É, eu acho que ele caminha junto com a própria vida mesmo. A vida, vamos botar assim, neste corpo, neste planeta, nesse momento, é, é a esperança se colocando. Eu não consigo, assim, perceber o ser humano sem estar conjugando a esperança e a própria vida. Porque a vida, você vê uma planta assim, ai meu Deus, morreu, morreu. E foi outra experiência muito bacana. Minha orquídea estava morrendo, morrendo, e eu continuava trabalhando ela, tratando ela, tratando ela. E aí ela voltou a florir, linda e maravilhosa. Gente, enquanto a vida é esperança. A uhum, vida é esperança. Depois, tem um trevo de 4 folhas, e aí ele morreu. Aí ficou só uns coquinhos. Gente do céu, pode acontecer? Morreu assim do nada. Não, não morreu. A vida estava pulsando ali, dentro daquele coquinho, esperando o momento exato para se apresentar na plenitude da planta, né? Então, dentro dessa semente que a gente está ali pulsando a esperança. Se ela morre, a vida se desestrutura, se desfaz, sabe? Vira cinzas, assim, não sei. Passa a não ter sentido. E não uhum. ter sentido é a morte. Você só está com o corpo ali, sendo mantido por, entre aspas, aparelhos artificialmente, porque na essência já foi, já expirou. Ô, Cris, e nessa sua travessia, que quando eu estava pensando na nossa conversa, eu pensei na travessia, eu até mandei ele dizer, não foi? Cris, como é para você que nós possamos conversar sobre essa travessia, que começa lá e terminará em algum momento. E na travessia, nós temos percalços nessa travessia, né? De diversos modos, né? Então, eu tinha mandado perguntar como teria sido, como seria para você essa conversar sobre esse pedaço de travessia onde há um tropeço, há uma ameaça, né, à sua vida. E outra coisa que eu pensei, mas eu falei, não, Nery, não cabe provocar crise com isso, que foi, na verdade, seria de que modo a medicina cuidou de você? Quer dizer, porque a medicina, e eu sou médico, cuida muito da doença. Eu fiquei pensando, vou perguntar a Cris se a medicina cuidou dela como pessoa e menos da doença, apesar da quimioterapia ser dolorosa, mas há modos e modos de se submeter alguém a uma psicoterapia, a uma quimioterapia e a uma psicoterapia também. Como foi para você esse encontro com a medicina nesse nível? Olha, foi maravilhosa, porque eu encontrei profissionais assim, seres humanos, sabe? Muito claros e objetivos em colocar a situação como era de fato, então não me enganavam. Às vezes, minha oncologista, ela não fala determinados detalhes, e que bom que ela não falou. Ela percebeu a pessoa que eu sou. Então, era importante dizer a verdade. Ela disse: vamos trabalhar o câncer, mas nunca me disse quantos nódulos existiam na mama. Hum, Depois que tudo acabou, que beleza, não tem mais, acabou, acabou, acabou. E eu fui ler os exames que eu não li,
Pela primeira vez, eu disse: eu não vou ler, eu não sou médica, eu não entendo nada disso, eu não vou ler, porque eu lia muito, viu? O fato de ter feito enfermagem, a primeira coisa que eu fiz na minha vida, o primeiro curso foi enfermagem, mas não me formei. É, eu sabia ler os exames, eu sabia decodificar. E aí eu lia dos meus, minha família, óbvio, e lia os meus. Depois, nesse momento, eu disse: eu não vou ler nada, eu não quero saber de nada, eu não quero saber. Nunca falei isso para a médica, só depois. Eu não queria saber que remédio. Aí o pessoal me perguntava: você está tomando qual? A vermelha, não sei o que é isso. E eu sei que cada caso é um caso, cada caso é uma medicação diferente, mas tem isso, vermelha, amarela? Eu não sei nada disso. Você não sabe qual é o remédio que você está tomando, não? Eu não. Esse conhecimento vai me ajudar a passar por essa doença? Nada. E uma amiga minha da Escola Baiana de Medicina, era enfermeira, é enfermeira ainda, de cuidados paliativos, foi quem conversou com você naquele dia, Paola. Paola, eu liguei, Paola, e tal, 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 e a Amo, né, que eu fiz trabalho todo na Amo. Minha amiga, eu tô assim, 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 só vou fazer a biópsia daqui a 15 dias. O quê? Peraí, daqui a pouco eu falo com você. Tá, tá. Você pode ir amanhã? Eu disse: oxe, posso. Então, ela conseguiu, adiantar, me colocar no extra para que minha biópsia fosse feita o mais rápido possível. Depois foi o tempo mesmo da análise. Então, tive a Paola como meu anjo protetor, João Lucas, pessoa maravilhosa que me deu suporte, confiança. Tanto que ele disse: ah, você pode fazer com um cirurgião plástico. Eu disse: não, por que que eu vou trocar a pessoa que me conhece, me acompanhou? Não, vamos lá. E depois a minha oncologista, que é Maiana, e essa daí virou uma mãe mesmo, me abraçou e disse: Cris, eu vou providenciar isso. Me passou o telefone dela, a hora que for, papapá. E sempre estudando o meu caso e perguntando o que é que você está sentindo, tá, 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 papá. Dessa vez mesmo ela falou: olha, vamos ter que retomar a quimioterapia. Tudo bem. Aí ela: gostei, viu? Tudo bem, assim, firme e forte. Claro, eu caio, mas que nem bambu, eu envergo, mas não quebro. Aí eu Uhum. voltei e vamos lá, vamos, que eu vou dar. Colocar uma ação de despejo para todos esses invasores aí. Não quero mais ninguém. O corpo é meu e pertence só a mim. Acabou. E eu pude ser eu mesma, muito espontânea. E, na verdade, é o que funciona comigo. Se algum profissional da área de saúde não encaixar, eu não volto. Eu só volto naquele que encaixa, que faz sentido estar comigo. Eu sou uma pessoa de conexões. Se não houve conexão, não faz sentido. Pode ser o especialista, o bambambam do bambambam. Se não olha no meu olho, se não se conecta comigo, se não deu match, Uhum. se não deu match, Essa toda. eu estou fora. Quais são os seus planos no teatro atualmente, Cris? Tem alguma coisa engrenada? Tem muitos planos. Muitos planos. Retomar o meu grupo, que é o Grupo Teatro Bastidores, que pertence à Cooperativa Baiana, de Teatro, e vou para direção, para dar aula de teatro. Estou querendo voltar para esse universo. Tive uma reunião ontem com o Cris para a gente fazer um cronograma de ensaios, agora sim, verdadeiramente ensaios, Hum? porque o ano passado deve ter sido muito difícil para ela, porque eu tive muitas crises, tinha que estar desmarcando o ensaio, eu não estou bem, eu não estou bem, uma virose, outra virose, uma coisa assim, que eu acho que ela sofreu mais do que eu, Uhum. porque a expectativa de ir era frustrada, entendeu? E ela, com toda a paciência, amorosidade e a amiga
colega ética que ela foi e é, compreendeu esse movimento, embora desestabilizasse tudo, mas compreendeu a necessidade da pessoa, que não era profissional que estava com problema, era a pessoa. Então, nós talvez vejamos Cris Veiga e Cris Leifert juntas. Eu queria lhe agradecer enormemente. A gente está conversando há quase uma hora. Ave Maria, eu falo demais. Poderia ser mais, absolutamente. Eu achei interessantíssimo. E eu, no final da conversa com cada pessoa que eu entrevisto, que me possibilita generosamente essa conversa, eu ofereço uma poesia. E eu fico pensando na pessoa e que poesia, e vou procurando, vou lendo. E eu encontrei este livro que chama A Estante dos Poetas, é uma antologia, e lá eu encontrei uns versos do Antônio Cícero, recentemente falecido, né? E aí eu encontrei numa poesia de Antônio Cícero alguma coisa que eu acho que cabe lhe oferecer, pedindo desculpas, que eu nunca fiz curso de oratória, eu fiz um curso de escutatória, como recomendou Rubem Alves. Então, essa poesia tem um título Dilema. O que muito me confunde é o que no fundo de mim estou eu. E no fundo de mim estou eu. No fundo. Sei que não sou sem fim e sou feito de um mundo imenso, imerso num universo que é feito de mim. Mas, mesmo isso, é controverso. Se nos versos de um poema perverso sai o reverso. Disperso num tal dilema, o certo é reconhecer. No fundo de mim, sou sem fundo. Então, Que Cris, lindo. eu acho que eu acho que nossa conversa se reflete muito nesse dilema que o Antônio Cícero conclui dizendo que Perfeito. no fundo não há fundo. Então, eu queria lhe agradecer enormemente essa conversa e desejar a você sucesso, mais sucesso, e que certamente nós estaremos lá para lhe ver como atriz. Obrigado. Obrigada, obrigada pela oportunidade, Nery. Obrigada pelo convite. Foi uma honra, né? Eu sou sua admiradora há muitos anos. Conheço você de longe, mas eu sou uma pessoa muito tímida. As pessoas não acreditam, mas eu sou. Que é esse dilema, né? Eu, no fundo de mim, sou eu. Então, muito tímida, nunca tive coragem de me aproximar de você. Até que finalmente a gente teve aquele encontro no dia da apresentação. E eu sou muito grata à vida por ter possibilitado esse encontro. Eu também. Obrigado. E se você que nos ouviu e viu, gostou dessa conversa, dê um like, comente, mande, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal Conversando com Nery. Até a próxima.